Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje vamos falar de um assunto super importante e para isso vamos receber a Adriana Chalela, que é supervisora da clínica Religare. Tudo bem, Adriana? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Adriana, são 4 clínicas aqui na região do Grande ABC? Exato. Santo Fica André, São Bernardo e Mauá. Então fala pra gente um pouquinho o que é a clínica Religare, né? Ela é uma clínica de reabilitação, mas para quem que é essa clínica? Isso. Na verdade, o Religare é uma empresa médica e nós temos também as clínicas que trabalham tanto com síndromes raras quanto com transtornos do neurodesenvolvimento, que inclui os transtorno do espectro do autismo, transtornos de déficit de atenção e transtornos de aprendizagem e outros também. Então, a gente inclui todos esses atendimentos para essas populações. O transtorno de espectro autista, TDAH, de aprendizagem, ele vem se tornando mais comum, o caso vem sendo mais diagnosticado, certo? Exato. Como que vocês vêm tratando, principalmente agora com essa crescente? Então, nós temos profissionais especializados, nós trabalhamos desde o início, né, com a avaliação, né, compreendendo como é esse paciente, todas as suas necessidades, todos os déficits que ele tem, né, tudo que ele precisa, de forma bem personalizada. A partir disso, a gente trabalha as necessidades dele com equipe interdisciplinar, os profissionais, né, que compreendem ali as necessidades desse paciente, e a gente entra então com esse tratamento de acordo com as necessidades dele. Então, para todas as faixas etárias, desde bebezinho até adultos, né? Porque nós temos bebezinhos mesmo, né? Uhum. E até pessoas que estão sendo diagnosticadas com diagnóstico tardio, né? Que descobrem, então, pais, por exemplo, né? Que percebem, o meu filho tem o diagnóstico e começam a identificar em si os sinais e descobrem. E é comum por ser assim hereditário? Muito comum. É genético e hereditário. Nem sempre o pai e a mãe vão ter. Isso não significa que o pai e a mãe necessariamente têm. Mas é possível que aconteça. E aí os pais começam a identificar em si sinais, né? E vão procurar, e muitas vezes eles podem ter um diagnóstico. Através de um filho que tá... Exatamente, porque eles identificam. Eles percebem assim, meu Deus, esse guri tem as mesmas coisas que eu tinha quando eu era pequeno? E hoje, por questão da informação, acaba identificando. Exatamente. Então, acontece isso. Muitas vezes, a gente não é raro, acontece. E dentro desse cenário do pai e da mãe identificar ali através do filho, o que é mais comum? O autismo, por exemplo? TDAH também, os transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, que é a dificuldade com a matemática, com os números. Os diversos transtornos acabam acontecendo, né? As pessoas começam a se identificar e perceber que podem ter um transtorno. Quais são os sinais ali que a pessoa pode ficar em alerta e já procurar uma ajuda, porque pode ser um transtorno? Você diz assim, os pais, os adultos, não? Sim. Os adultos? É importante, assim, a gente precisa ser muito criterioso. Uma coisa que eu costumo dizer para qualquer pessoa. Sinais de que você pode ter um transtorno, qual seja que for, existem na população em geral. Todo mundo é meio autista. Existe até essa brincadeira nas redes sociais, né? Todo mundo é meio autista, porque existem os sinais em toda a população. Todo mundo às vezes é meio antissocial. Todo mundo às vezes é meio rígido. Todo mundo às vezes é meio desorganizado, enfim, né? Então, todo mundo tem um pouco disso ou daquilo. Quando você precisa ficar alerta? Quando estes sinais ou sintomas impactam sua vida de tal forma que você não consegue desenvolver o que se espera de você para aquela tua fase da tua vida. Então, por exemplo, você é uma jovem, o que se espera para a tua vida? Que você se desempenhe academicamente e no seu trabalho.
você não consegue desempenhar por conta de algumas características, sinais ou sintomas. Aí sim você precisa ficar atenta e alerta. Sim. E começar a se questionar. Então, isso é um começo. Uma outra coisa que é importante prestar atenção. Para você ter um transtorno do neurodesenvolvimento, existem critérios. E existem critérios bem rígidos, baseados em ciência, que a gente segue, que é o DSM, que é o Manual Médico. Então, existem 3 critérios muito rígidos. E um deles diz o seguinte: esses sinais precisam estar desde a primeira infância. Então, se a pessoa levou uma vida inteira, ok, e hoje ela entende que tem alguma coisa, então a gente já descarta um transtorno do neurodesenvolvimento. Que não pode adquirir, né? Exatamente. Eu adquiri hoje. Não peguei autismo, Isso, eu peguei autismo do ar. Exato. Sim. Exatamente. Então, mas eu acho que essa primeira questão que eu te coloquei é muito importante. Se a tua vida é muito impactada por alguma coisa que você considera como um sintoma, vale a pena você começar a pensar em investigar. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Todo mundo é um pouco autista, todo mundo tem um pouco de TDAH. Porque, de fato, a gente tem, né, características que pode configurar, mas nem sempre é. Sim. E aí, se por um lado as pessoas hoje têm mais informações para buscar ajuda, para buscar qualidade de vida, principalmente quem busca a Religare, por exemplo, também se banaliza. Né? Sim. Qualquer coisa hoje, eu derrubei esse copo sem querer, tô distraída. Eu sou muito TDAH. E não é bem assim. Sim. Isso vem impactando também nos atendimentos? Por exemplo, as pessoas chegam lá se autodiagnosticando com alguma coisa. Sim, já? O autodiagnóstico é uma coisa problemática, por quê? Além das pessoas se autodiagnosticarem e não procurar os profissionais especialistas, elas vão parar aí nesse autodiagnóstico e, como você bem disse, vão justificar tudo na vida. Sim. Por isso. O autodiagnóstico é perigoso porque às vezes se baseia num teste de internet. E é importante você dar essa oportunidade para que eu possa explicar. Alguns testes de internet, a maioria esmagadora deles não tem validade científica e não tem evidência científica. Eu conheço 2 que tem. De resto, não tem. E esses 2 que tem são só rastreios. Ou seja, você faz e a partir deles você faz uma investigação mais volumosa para se chegar em alguma coisa. Então, às vezes a pessoa faz e fala, deu, sou TDAH. Aí já conta para a família, faz chá revelação e tudo. E todo mundo acredita, né? Isso, e não é, meu Deus. Ela entra dentro daquilo que eu te falei, dentro da população. Para você ter uma ideia, nos anos 80, 2 cientistas fizeram uma testagem na população do Reino Unido. E 86% das pessoas da população do Reino Unido tinha traços autísticos. Um número bem alto. Né? Altíssimo! A partir dessa testagem que eles fizeram um teste que é o AQ, que é um teste com validade científica, que você pode achar na internet. Então, se você se enquadrar nesse AQ, é um rastreio. A partir desse rastreio, você pode investigar se você é autista ou não. A partir dele. Enfim, então, na população, existem muitas pessoas com sinais de autismo. Sim. Que não significa que são autistas. Né? Mas, voltando ao que estávamos falando, pode-se banalizar, as pessoas podem ficar reféns desse autodiagnóstico e não procurar um especialista para cuidar de verdade do que é e do que não é. Porque às vezes pode ser um outro diagnóstico, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum, que pode ser muito parecido. Por exemplo, diagnósticos muito semelhantes com o autismo. Altas habilidades e superdotação, muito parecido. Eu achava que o autista já tinha essa característica, não necessariamente. É muito semelhante.
Outro diagnóstico muito parecido, transtorno de comunicação social, muito parecido, que são diagnósticos diferenciais. Então, um especialista vai poder dizer para você o que você tem e o que você não tem de verdade. Sim. Então, hoje em dia, o que eu recomendo para as pessoas quando vêm me abordar, como você fez agora? Procure um especialista. Então, no Religare nós temos neuropsicólogas, nós temos psicólogos, nós temos toda uma equipe de avaliação que pode dizer para você, ó, tal. Importantíssimo, até mesmo para a qualidade de vida da pessoa depois. Exato. E para dar os devidos encaminhamentos a partir daí. O que eu faço com isso agora? Né? Então é isso, agora eu entendi melhor o que eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer E o que a Religare oferece para que a pessoa tenha esses cuidados, melhore essa qualidade de vida que a gente comentou? Sim, temos a equipe interdisciplinar. O que é equipe interdisciplinar? Vários profissionais com suas especialidades dentro daquilo que, por exemplo, um autista precisa para desenvolver as suas potencialidades. Então, nós temos terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogo, nutricionista, nós temos pet terapia. Já viu pet terapia? Já, ia até te perguntar já, mas já que você já falou, como que impacta a pet terapia? O que ela faz bem, assim? Como que ela consegue ajudar um autista, por exemplo, uma pessoa com esse transtorno? Cachorro é puro afeto. Puro afeto. O cachorro não vem com as prerrogativas nossas de seres humanos, de padrões sociais, de como eu vou me ajustar socialmente para conversar com você. Não, o cachorro é puro afeto. O autista se conecta rapidamente ao bichinho. São interações sociais que se dão muito mais rapidamente. O autista se regula mais facilmente com o animalzinho. Então, durante as terapias, nós introduzimos a pet terapia para a regulação emocional do paciente, para ele fazer esse trabalho de interação social mais tranquila. Porque, para o autista, identificar os sinais sociais, né, tipo, vou ou não vou, ele está querendo dizer o que para mim? É um trabalho muito custoso. Com o animalzinho ele não precisa fazer isso. Então ele tem uma interação muito tranquila. Isso é regulador. O autista se sente... Até para quem tem ansiedade não também, né? Menina, muito. Um abraço no cachorrinho já passa. Se você entrar no nosso Instagram, você vai ver fotos... As crianças estão... Elas estão assim, se derretendo com o bichinho. Então, para eles é muito regulador. Muito regulador. E são sessões introduzidas entre as sessões para eles se regularem também. E isso independente de crise, por exemplo? Independente de crise. Já é preventivo? É preventivo, exatamente. Legal. Eu achei muito interessante também que você comentou no comecinho, a respeito dessa questão de você identificar com cada um, é bem caracterizado. Cada pessoa pode ter um sintoma diferente, então, e requer um tratamento diferente também. Exatamente, é totalmente personalizado. Como que costuma diferenciar? Você tem que ter uma boa avaliação desse indivíduo. Cada autista é único, né? Isso parece uma frase clichê, mas é verdade, não podemos fugir disso. Cada um tem suas necessidades peculiares. Quando eu faço uma boa avaliação desse indivíduo, o que ele precisa nesse ambiente, por exemplo, tem autistas que não vão gostar dessa luz, esse ambiente gelado, por exemplo, daqui vai ser incômodo para ele. Ele vai gostar mais de ficar sentadinho no chão e não sentado numa cadeira. Então, quando eu entender o que ele precisa, eu vou trabalhar essas necessidades dele e promover aprendizagens, né, do que ele precisa através dessas necessidades. Então, eu proponho todo um programa de ensino, que a gente chama de programa de ensino, baseado nisso, em como eu posso ensinar para ele de um jeito prazeroso. Com o autismo é só com alegria e prazer. Se não for assim, não funciona. E aí tem que ter aquele processo de conhecimento para saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Exatamente. E a partir daí, são terapias muito divertidas, interessantes. Deixou de ser interessante e não funciona. Tem que ser muito interessante, gostoso e prazeroso. E aí
ele vai Essa se aprender. encaixaria na terapia ABA, que eu até separei para te perguntar, que é a análise isso. do comportamento aplicada. Exatamente. Isso seria o primeiro atendimento ali, então, para identificar o que gosta, o que não gosta. Isso, exatamente. Quando você identifica os interesses do paciente, no que ele se interessa. E o autista tem interesses peculiares. Ele não vai se interessar necessariamente por carrinho e boneca. Ele vai se interessar por Lego, loucamente por Lego. Vai produzir coisas belíssimas com Lego. Ou às vezes por tampinha de garrafa. Uma coisa bem aleatória. Exato, e nós vamos trabalhar com a tampinha de garrafa. Eu nunca vou impor nada a esse paciente. Eu vou trabalhar com o que ele gosta. Então tá aí a importância de uma equipe multidisciplinar, porque aí passa lá por essa terapia, depois passa por um outro processo, precisa realmente, né, de toda essa equipe para identificar o problema ali de cada um e como seguir. Sim, sim, sim. Bom, você comentou também que tem as síndromes raras. O que seriam as síndromes raras? Olha, o Religare é uma das clínicas, eu diria que no ABC é a única que trabalha com síndromes raras. As síndromes raras são as síndromes que acometem os seres humanos que pode trazer características físicas, psicológicas e motoras com déficits ou dificuldades, né, para o indivíduo. E nós trabalhamos, uma das síndromes que é a mais conhecida é a síndrome de Down. Tirando a Down, a gente trabalha com as outras que são as mais desconhecidas. Então, uma das que é assim, mais rara é McDermott. Nós temos X frágil. Trabalhamos com, hoje em dia nós temos Engelmann. Enfim, nós já tivemos uma síndrome que não estava nem catalogada ainda. O paciente não estava ainda catalogado, mas já... Quando que não é catalogado? Quando existem menos de 400 pacientes no mundo. E ele era um dos nossos pacientes. Então, nós temos essa expertise em síndromes raras. Né? E qual que é a importância desse tratamento? Como que vocês observam que vocês conseguem ajudar essas pessoas de fato, né? Como mesmo comentou, são síndromes raras, né? Imagina a dificuldade dessa pessoa encontrar um tratamento adequado, encontrar lugares onde ela pode se adequar e viver bem. Por que a gente desenvolveu essa expertise? Nós temos profissionais que trabalham para desenvolver cada vez mais conhecimento sobre a determinada síndrome. Então, por exemplo, uma síndrome de Engelmann, ela traz em si dificuldades motoras, respiratórias, de alimentação. Então, por exemplo, a criança não consegue se alimentar direito. Então, os terapeutas precisam aprender como alimentar esse paciente e desenvolver cada vez mais conhecimento sobre isso. Tem dificuldades com a fala, dificuldades motoras severas. Então, esses terapeutas vão se especializando sobre isso, para que essa criança, vai se tornar adolescente e também adulto, tenha qualidade de vida. E aí são através de fisioterapia, psicomotricidade, terapia aquática, né, que é a hidroaquática, psicomotricidade aquática. Essa criança possa desenvolver também habilidades, por que não? Não é ter só sobrevida, né, mas desenvolver habilidades também. Sim. E essa família ter qualidade de vida, essa criança possa dormir bem, se alimentar bem, ter uma nutrição adequada, né? Então, assim, são síndromes que, a princípio, se você deixar a criança sem terapia, ela vai definhando, ela vai falecer em meses. Agora, se você tem uma intervenção, a criança consegue ter... exatamente, com qualidade de vida. Aprender, se alfabetizar, né? Então, essa é a ideia. Bom, imagino que sejam muitas, né, histórias que você vivencia todos os dias. Sim. Mas tem alguma que te impactou mais hoje? Tem a história
do Gui, ele faleceu o ano passado. Ele tem uma síndrome rara, Guillain-Barré. Ele teve uma sobrevida. Os médicos, eles deram para ele 6 anos, né? Que ele não ia passar disso. E ele ficou conosco bem, com qualidade de vida, bem fortão. Ele estava com 9 anos, bem. Então, assim, é isso que é um trabalho que a gente vê que funciona, sabe? E quando você vê também os pacientezinhos com síndromes raras, que desenvolvem também as habilidades acadêmicas, aprendem a ler, escrever, desenvolvem autonomia, independência mínima, fazem as suas coisinhas, sabe? Sim. Para a família também ter uma maior independência. Isso é muito importante. É um trabalho que envolve a família inteira, né? Exatamente, porque a família fica às vezes muito rendida, né, com tudo isso. E se esse paciente tiver uma independência e autonomia, é bom para todo mundo fica melhor. Então a gente fica muito contente quando essas coisas acontecem. Bom, é muito bonito, né, Adriana, ver que você consegue ajudar uma outra pessoa, né, embora você saiba que seja difícil, mas é muito legal, né, ajudar esse próximo. Bom, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso Papo em Dia, rapidinho, né, eu queria que você, pra gente encerrar aqui, você falasse da importância de buscar o tratamento, de buscar também esse diagnóstico precoce, para que as pessoas saibam que é possível sim ter mais qualidade de vida. Sim. Diagnóstico precoce, você falou um negócio sensacional. Então, mamães, papais, está em casa, vê o seu bebê, a sua criança, não está apresentando um desenvolvimento que você entenda que está legal. Como que é isso? Vou dar uma dica para você. Com 11 meses, uma criança tem que saber triangular informação, tem que ter atenção compartilhada. O que é isso? Eu faço isso aqui para você, você tem que fazer isso aí que você fez, você tem que olhar. Com 11 meses, uma criança tem que saber fazer isso. Se ela não faz, existe 97% de chance dela ter autismo. Então, a população sabe disso? Não sabe. Mas o que uma mãe pode prestar atenção? Um bebê, quando mama no seu peito, ele olha para você? Um bebê, ele dá respostas sociais para você? Ele faz gracinhas para você? Um bebê, ele é molinho ou ele fica mais durinho no seu colo a partir de 6 meses? Mãe, fique atenta, leve para o pediatra, pergunte para o pediatra, doutor, ele está de acordo com os marcos do desenvolvimento infantil? Pediatra não gosta de conversar sobre isso, mas pergunte, mãe. Pergunte. Porque se não estiver, está na hora de... Ah, meu filho é autista? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é importante ficar de olho. Porque, de repente, vale a pena fazer estimulação precoce. Estimulação precoce é um definidor do que pode acontecer lá na frente. A gente tem que ficar de olho nessas coisas. Quando a gente busca antes, é melhor do que tarde. Então, essas coisas são muito importantes para um diagnóstico precoce, define o que pode acontecer com o seu filho depois. Então, fique de olho nessas coisas. Temos que comparar, sim, com o nenê do vizinho. Temos. Ah, não pode, porque cada um tem o seu tempo. Não. Existe o tempo certo, sim. E aí, se você tiver dúvida, leve lá no Religare, a gente avalia, a gente dá uma olhada. A gente não vai dar um diagnóstico, uma carimbada na testa do seu filho, não. A gente vai dar uma olhada, uma observada e uma avaliada para ver se está tudo certo.
Importantíssimo, melhor né? antes. É melhor antes, não tenha dúvida. Importantíssimo. Adriana, muito obrigada aqui pela Nada. participação, muito esclarecedor. Acredito que contribuiu muito com quem está acompanhando a gente aqui e agradeço muito de verdade a sua participação. Eu que agradeço. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia.